Graças a Deus. Boa noite, João. Irmão João. Estou feliz de ver o senhor aqui. Amém? Domingo eu estava aqui, o senhor não estava, eu fiquei te procurando aqui. Aleluia. Se eu abrir minha boca, eu vou falar uma profecia aqui. O senhor vai ser muito usado por Deus ainda. Vai auxiliar seus filhos na obra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como que Abraão renovava as forças? Romanos 4:20. A palavra de Deus diz que ele não duvidou das promessas, nem permitiu a incredulidade entrar no seu coração, dando glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Dá glória a Deus. Aleluia. Efésios 2. Vamos abrir Efésios 2. Glória a Deus. Aqui o subtítulo de Efésios 2 está dizendo que a salvação é pela graça. Não sei se tem subtítulo aí na sua Bíblia. Tem? Tem, né? Mas eu não vim falar de salvação, porque vocês já estão salvos. Amém? Eu vim falar de posicionamento. Tá? Glória a Deus. Porque se nós vamos conquistar vitórias ou posições na nossa vida, depende muito da onde a gente está posicionado, onde a gente está parado. Em questões naturais, é tão importante o posicionamento que se você chegar aqui na igreja e tiver alguém no seu lugar de costume, você fica incomodado. O Fernando sempre está naquele lugarzinho. Quando eu olho ali, eu vejo. Se algum dia chegar aqui e estiver ocupado, ele vai ficar meio desorientado na igreja. Então, nós temos que saber o nosso lugar, porque fora do nosso lugar, ou num lugar que não nos é devido, isso causa incômodo e problema para nós e para as pessoas. Está entendendo o que eu estou falando, né? Então é muito importante essa mensagem sobre posicionamento, tá? Glória a Deus. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E diga assim: e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais
Cristo Jesus. Aí é o seu lugar. Espiritualmente falando, o nosso lugar é aonde? Assentado com Cristo no céu. O texto começa dizendo que Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O mundo ou a humanidade tem só um conceito sobre morte, que é quando cessa a vida, quando a pessoa para de respirar. E para algumas pessoas, a dor da perda de um ente querido ou de um amigo é muito dolorido. Mas a Bíblia fala-nos de pelo menos 4 condições de morte. Ela fala da morte espiritual, ela fala da morte física, ela fala da morte para o pecado e ela fala da morte eterna. E deixa eu lembrar os textos aqui, vamos ver se eu lembro. Aqui fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Isso é morte espiritual. Todo ser humano que ainda não teve uma real e autêntica experiência de conversão vive nessa condição de morte espiritual. Ele é um morto para com Deus. Assim como um morto não pode ouvir, não pode sentir, não pode apalpar, não pode cheirar, não pode andar, não pode falar, ele não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Ele não pode falar com Deus, ele não pode sentir a presença de Deus, ele não pode andar com Deus. É o que Paulo chama o homem natural, não entende as coisas do Espírito, porque não pode compreendê-las. Ou seja, por mais que você queira que ele compreenda a sua posição em Deus, ele jamais vai compreender, porque ele está morto espiritualmente. A segunda posição é a morte física, que é a que todos vamos passar por essa experiência, do menor ao maior. Morre um bebê de recém-nascido, morre um ancião de 80 anos, morre um jovem de 20. Ou seja, é uma experiência que está toda a humanidade destinada a passar. Está lá em Hebreus 4:29. Porque ao homem foi destinado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Por isso que, mesmo que a pessoa não entenda, nós devemos esclarecer para ela. Como Amós disse em Amós 4:12, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Nós nos preparamos para tudo. E nós devemos estar preparados constantemente a ter um encontro com Deus. Porque ninguém sabe o seu número da fila daqueles que vão, aleluia, deixar de viver hoje ou amanhã. Às vezes a pessoa está bem, tem um infarto, cai lá e depois disso está lá na presença de Deus.
E tem a morte para o pecado, que está lá em Romanos, 6, 8. Considerai-vos morto para o pecado. É a condição de quem teve uma experiência com Deus, quem teve um novo nascimento, que ele até orientado, ou seja, ele deve obedecer esta ordem de Deus, de Jesus, que todo aquele que crê, aleluia, deve ser batizado. Então, o ato profético que define o novo nascimento é o batismo, ou seja, você reconhece que morreu para o pecado, como um morto você é enterrado nas águas do batismo, recebe, aleluia, uma nova vida para viver para sempre com Deus, aleluia, na condição de um santo na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Entenda que você é um santo na presença de Deus. Diga, eu sou um santo na presença de Deus. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Diga, eu sou um santo lutando contra o pecado. Eu não me santifico para ser santo. Outro dia eu tive que corrigir um pastor, ele disse, você tem que se santificar para ser santo. Eu falei, não é assim. Você se santifica porque você é santo. Quem é pecador, peque ainda. E quem é santo, santifica-se ainda. Esses pontos são importantes. É o ponto de posicionamento que nós temos através da palavra. Mas vamos deixar de falar de morte. O culto não é para falar de morte. Aleluia, amém? Evangelho não é mensagem de morte. O que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual que é a boa notícia? Que você estava morto, fala aí para o seu irmão. Mas Jesus te deu vida. Fala vida. Vida. Respira. Aspira. Põe a mão assim. E respira. Faz 3 vezes isso. Agora põe a mão no ombro do seu irmão. Você tem vida. Mas não é uma vida natural. Porque essa vida natural, ela é muito limitada. Ela está condicionada ao cansaço, à fadiga, a dúvidas, incerteza, aos complexos. Ela está condicionada a um montão de fraqueza. Mas eu estou te falando de vida de Deus, vida em Deus, vida espiritual. É isso que é a palavra de você recebeu a vida de Deus em você. Você foi gerado de novo no Espírito. Você é templo do Espírito Santo. E como isso aconteceu? O que você fez para ganhar essa vida de Deus? Quem sabe responder? Você não fez nada. Alguém fez alguma coisa para ser salvo aqui? Nada.
Porque existe para a salvação de uma pessoa, para o novo nascimento, para a conversão de uma pessoa, para ele receber a condição de filho de Deus, para ele receber, aleluia, a condição de herdeiro juntamente com Cristo, e desfrutar dessa herança com Deus no céu. Deus usa de critérios nessa escolha. Assim como aqui na terra também, dependendo da profissão que você vai exercer, ou do cargo que você quer, aleluia, concorrer, tem critérios para essa escolha, não é? Como se escolhe uma pessoa aqui? Pela aparência, né? Aleluia. Aleluia, capacitação, pela capacitação física, intelectual e pela influência. Às vezes o cara não tem condições nenhuma, mas tem alguém influente e põe ele lá naquele cargo e aí vão tocando o barco, é o que o povo desse governo faz. É tudo na influência. É tudo na influência. Mas eu não sei fazer, não importa, se é meu amigo, entra lá. Ah, mas eu não tenho condições, mas se é meu filho, entra lá que nós dá um jeito, entendeu? Nós põe outro para fazer o que você tem que fazer, mas esse cargo é seu, entendeu? Mas Deus não usa esses critérios. Nós vemos na Bíblia alguns critérios. Aqui que nós lemos, né, diz assim, vem aqui comigo. Glória a Deus. Estamos lendo em Efésios. Glória a Deus. Versículo 4. Leia comigo. Mas Deus está fraco. Mas Deus, não sei se é alto, mais forte. Mas Deus, que é o quê? Riquíssimo. Em que Deus é rico? Em misericórdia e em amor. Deus é rico em misericórdia, riquíssimo em misericórdia, e tem muito amor, muito, muito, muito abundante. E aqui tem outro critério, versículo 8, pela graça. Então aqui nós já temos 3 critérios. Misericórdia, amor e graça. Mas eu tenho mais um que eu quero mencionar. E foi o critério que Deus usou para escolher o povo de Israel como nação eleita. E em Deuteronômio 7:8. Deuteronômio 7:8. Esse aqui é lindo. Porque aqui demonstra a separação entre o humano e o divino. Ou seja, o ser humano tem critérios, mas Deus tem critérios, aleluia, que o ser humano não tem condições de alcançar. Por mais que ele queira fazer, por mais que ele queira, aleluia, agradar a Deus, não tem nada que você possa fazer
para alcançar estes critérios. O que diz aí em Deuteronômio 7, 7 e 8? Vamos ver? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 e 8. Vamos ver se é esse versículo. Se não me falha a memória, é isso. Leia comigo. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, diga, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros. Glória a Deus, povos. Pois vocês eram menos em número do que todos os povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor teu Deus é fiel, guarda o concerto, mas porque o Senhor vos amava, diga, aqui vem novamente o amor, e para cumprir as promessas que Ele fez aos vossos pais. Então aqui nós temos mais um critério. Fala assim, amor, misericórdia, graça, promessa. Então ele fala assim, vocês não eram nada, vocês eram insignificantes. Assim como nós, vocês não eram nada, vocês estavam mortos. Vocês não significavam nada para as nações, e nem para ninguém, e muito menos para mim. Diga glória a Deus. Diga, eu não significava nada. Eu não era nada. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Para que a glória seja dele. Quando Gideão fez a seleção, Deus falou assim, para que a glória seja para mim. Eles com 300 homens venceram um exército de quase 500 mil homens. Era mais de 40% por um. Então você tem que entender essa posição. Diga, eu tenho que entender essa posição. Eu não sou nada. Eu sou fraco. Eu sou debilitado. Eu não posso fazer a obra de Deus. É impossível fazer a obra de Deus. É impossível não pecar. É impossível não ser infiel a Deus. A pessoa é impossível fazer alguma coisa que possa mudar a sua conduta. Só Deus pode mudar. Diga glória a Deus. Deus pode. Por isso que a palavra diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E a maior prova disso é o que Paulo escreveu. Nós temos tanta certeza que estávamos mortos espiritualmente, que nós seguíamos o que? O curso do mundo. Obedecia a Satanás e fazia tudo os desejos da nossa carne. Por mais que alguém dissesse, você está errado, você tem que parar de fazer isso. Não adiantava nada. Você não tinha força. Você não tinha poder para resistir isso. O diabo punha uma sugestão na sua cabeça e você ia atrás, porque você não podia resistir o diabo. Vinha alguém lá, vamos lá, largar isso, vamos fazer isso aqui. Você ia, não. Você era influenciado por essa pessoa.
Mas Deus tinha promessa para a sua vida. E quem tem promessas vence. Quem tem promessa alcança as vitórias. Quem tem promessa é abençoado. Aleluia. Tem mais de 8.000 promessas da Bíblia. Quem sabe alguma promessa que tem na Bíblia? Isaías 9. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Romanos 8, 26. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. 1 Coríntios 15, 68. Graças a Deus que nos dá a vitória em Jesus Cristo nosso Senhor. Judas 1, 19 e 20. Aleluia. Nosso Deus é poderoso para guardar-nos sem cair. Mas tem uma promessa não só para você. Tem uma promessa que eu me aferro a ela de todo o coração. Que está em Atos, capítulo número 2, versículo 38. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu não tenho todos os meus filhos na presença de Deus. Eu sou pai de 5 filhos. 2 mulheres e 3 homens. Eu tenho as minhas 2 filhas casadas com genro e filhos na presença de Deus. Eu tenho 2 filhos que estão na presença de Deus. Mas eu tenho um filho que não está na presença de Deus. E por muito tempo eu me culpava disso. Ouvindo mensagens não do Evangelho, ouvindo mensagem de pessoas que não têm filhos, que não têm problemas na família. Porque quando você não tem um problema, é fácil de você falar sobre ele. Então, lê para mim, Fernando. Atos 2, 38. E o 39. Diga forte, fica de pé. Diga com convicção. Diga glória a Deus! Diga glória a Deus! Seu pai está longe da presença de Deus. Seu filho está longe da presença de Deus. Sua mãe está longe da presença de Deus. Seu esposo está longe da presença de Deus. Sua esposa está longe da presença de Deus. Tem uma promessa que Deus já chamou eles em nome de Jesus. E mais dia ou menos dia, eles vão estar sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho de Romanos 1,16. O que diz em Romanos 1,16? Diga assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Diga: o evangelho é o poder de Deus. Tem Bíblia aí? Aleluia. Diga: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Diga glória a Deus. As pessoas dizem, a Bíblia é um livro comum, é feito de papel, você joga ele no fogo, é queimado.
Não é nada disso, porque senão não havia tanto interesse, aleluia, em Satanás, em destruir a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nos países ateístas não se pode ter uma folha, um versículo bíblico. Porque o diabo sabe que essa palavra tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Diga glória a Deus. Tem poder, diga, é o poder. Mas o evangelho que o Brasil está sendo pregado no Brasil não tem poder. Porque hoje várias coisas que nós lutamos e vencemos e ensinamos. Tem 42 anos que eu sou pastor. Hoje está tudo sendo desfeito. Raramente nós víamos alguém divorciado. Hoje as pessoas se divorciam por males entendidos, porque não tem compatibilidade. E nós nunca vamos ser compatíveis. Aleluia. Nós sempre vamos ter diferença. Mas eu posso viver com o diferente, amar o diferente e ser uma bênção para o meu diferente. E vencer essa diferença em nome de Jesus. Mas hoje, sabe o que eles falam? Se vocês não têm compatibilidade, separa que é melhor, vá atrás de outro. Me converti aos 21 anos, casei aos 32 anos. Nunca toquei numa mulher mais. Eu era do mundo, tinha tocado, mas nunca mais. Quando eu tinha 30 anos, comecei a namorar a minha esposa. Nunca toquei nela, nunca, aleluia, peguei. Aleluia, não dá sentido moral. Mas hoje os jovens não aprendem mais isso. Eles se juntam quando você sai transando por aí e vão para a igreja, levantam a mão adorando a Deus e os pastores pregando que isso não tem problema. Isso não é evangelho, porque evangelho é poder de Deus para você se santificar, para você manter um casamento, para você ter uma vida bem-sucedida. Aleluia. Para você dizimar e ofertar generosamente. Desculpa falar isso, porque também a gente vê pregando que hoje não precisa ir na igreja. Eu preciso da igreja. Eu preciso ofertar com generosidade e dizimar na minha igreja. Quando eu era mais novo, eu dizia assim, eu não tenho dinheiro para ofertar. Mas aí, quando eu ia no shopping, eu não tinha dinheiro para comprar as coisas, eu fazia o quê? Comprava no cartão de crédito. Fazia dívida. Um dia, eu falei assim, eu quero ofertar, mas não tenho dinheiro. Ele falou, faz no crédito a oferta. Não, eu falei, mas eu não tenho. Eu falei, olha, você não compra coisa para você no crédito, por que você não pode ofertar para mim no crédito? Vai lá, faz, ainda mais agora com o Pix. Saldo insuficiente, mas eu tenho crédito. Tem cheque especial, vai lá. E um pastor estava precisando de R$1.000 para uma viagem missionária. Ele falou comigo, falei, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho ele no cheque especial, vou doar para o senhor, porque Deus tocou no meu coração. Deus me envergou? Não, na outra semana tinha entrado oferta. Diga, evangelho é poder de Deus, querido, é poder. É questão de posição. Lembra quando eu falei de Abel? É domingo? É questão de posição, aleluia, em nome de Jesus. Eu vou fazer, porque isso agrada a Deus, em nome de Jesus. Eu não estou nem aí comigo, não estou nem aí com as pessoas. Eu vou fazer porque agrada a Deus. Não vou dar dízimo porque eu tenho dívida. É diferente, eu vou dar dízimo porque eu tenho dívida e quero que Deus supra para eu pagar todas as dívidas. Eu estou falando com você que quer uma posição, aleluia, de vitória em Deus. Já contei parte da nossa história aqui do meu pai e minha mãe. Nós éramos muito pobres. Quando meu pai e minha mãe foram para a igreja, nós começamos a prosperar. Hoje nós somos uma família de pessoas ricas, prosperadas. Eu sou menos prosperado deles.
Aí o cara fala assim, ah, sua família é pobre, é miserável, você veio de uma família pobre, você vai, seu destino é ser pobre. Evangelho é poder, é posição naquilo que Deus prometeu para você, querido. Tomar a tua posição, Deus. Sabe que eu tenho 65 anos, né? Não parece, parece que eu tenho 80, mas eu tenho 65. A senhora pensou que eu tinha 80, né, pastor Norma? E esses dias eu fiquei com inveja. Tem um irmão lá da igreja, ele foi na casa do pai dele em Cássio, e o pai dele tem 94, e ele filmou o pai dele cortando árvore com machado, 94 anos. Eu falei, tô perdido. Já tô querendo parar com 65, fiquei invocado com isso. Tá lá, ele filmou o velhinho. Se cortou, derrubou o pau. Falei, caramba, meu Deus, me dá força. Como o pastor José leu hoje em Isaías 40. Dá força ao cansado e ao quem não tem nenhuma força, ele aumenta as forças. Então você não pode mais ficar aí achando que você não é nada, que você é alguém insignificado. Humanamente você pode até ser, mas você recebeu a vida de Deus da sua vida. Você recebeu a vida de Deus. E por mais insignificante que você pareça, que ninguém note o seu significado, a sua importância, aleluia, vou te lembrar de uma coisa. Aleluia, se você se preocupa com o dedinho do seu pé, aquele dedinho minguinho, é minguinho que chama? Mas o dia que você bate ele num canto, aí sai pudim, né? Arroz doce, né? Saem umas coisas boas da boca. Tem que sair uns glória a Deus. E você fica um monte de dia, aí você fala assim, miserável, eu achei que esse trem não servia para nada, rapaz. E eu não consigo estar direito agora, entendeu? Então, escuta aqui, eu vou te dar uma... Presta atenção naquele irmãozinho que você acha que ele é insignificante, porque sem ele você vai perder o equilíbrio em Deus. Porque essa é a função do dedinho, dar equilíbrio. Todos são de extrema importância a Deus. Deus não te escolheu por acaso. Por isso que não tem ninguém de, aleluia, família nobre, ninguém bonito. Todos são bonitos, né? Aleluia. Não tem ninguém mais bonito que o outro. Não tem ninguém mais importante que o outro. Todos são membros do corpo de Cristo. Glória a Deus. Meu Deus, só falei da promessa. Tem misericórdia, amor e graça. Mas isso fica para outros 500. Mas você tem promessa? Tem promessa? Quem tem promessa? Então esse é o primeiro critério que Deus vai usar quando Ele, aleluia, for, aleluia, eleger alguém, aleluia, para fazer parte da família dele. Esse foi o primeiro critério que Ele usou para, aleluia, escolher você para fazer parte da família dele, para ser herdeiro com Cristo e ir morar no céu. Glória a Deus. Misericórdia nós sabemos o que é, amor nós sabemos o que é, e graça nós sabemos o que é, mas algum dia eu falarei sobre isso. Você se coloca de pé, aleluia, animado, porque a vida de Deus está em você. E Paulo diz assim, diga assim, se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, completa aí, crentalhada, habita em mim, eu viverei a vida de Deus.
Diga assim: se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, eu viverei a vida de Deus. Onde que é o seu lugar? Efésios 2, quanto? Assentado com Cristo nos lugares celestial e reinando com Cristo. Você não é servo de Deus, você é filho de Deus. Aleluia. Você não, Deus não te gerou para ser governado, Deus te gerou para governar. Governe sua vida, governe seus pensamentos, governe a tua força, governe a tua vontade. Você tem o governo, eu tenho o domínio, aleluia. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Diga: eu tenho domínio, eu tenho domínio. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Entender essa palavra? Entender essa palavra? Guardou no coração? Então sai por esse mundo aí governando, aleluia, exercendo esse poder, esse domínio em nome de Jesus. Que nada te limite, nada te intimide, nada te, aleluia, desfavoreça em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha os olhos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se tem alguém aqui que não havia ainda entendido sua posição em Deus,